Mas a gente se permitir esses momentos de leveza, esses momentos de uma pausa, isso faz a vida valer a pena. Hello web, tudo azul com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Aperte o Play. E hoje com uma convidada especialíssima. Ela é jornalista, apresentadora, remadora, multitarefas, incrivelmente maravilhosa e uma honra maravilhosa que a gente tá esperando por você há muito tempo, viu? Camila Marinho, ela está em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu quero saber como isso é possível. Vamos ter muitas revelações, quero segredos do jornalismo. Camila, quero dizer primeiro que eu sou um admirador seu, sou seu fã, acompanho você nas diversas mídias que você tem. Oba! E não consigo acompanhar, né? Porque um dia você tá numa cidade, outro dia tá em outra cidade, um dia você tá em um jornal, outro dia tá em outro jornal. Eu já vi você no Fantástico, já vi você no Jornal Nacional, já vi você nos jornais locais. É tanta coisa que você faz ao mesmo tempo e eu quero saber em detalhes isso. Seja bem-vindo à nossa trajetória. Mas espera aí que eu já trago pra você. Gente, se vocês estão aqui chegando de paraquedas, não deixe de se inscrever no canal, mandar uma mensagem pra gente, compartilhar esse episódio, porque a gente está trazendo convidados incríveis para contar um pouquinho sobre como as trajetórias e carreiras deles têm encontros, desencontros e como é que isso se estrutura. Obrigado, Camila. Seja bem-vinda. Muito obrigada! Tô adorando essas trilhas. Tá gostando? E adorei a apresentação também. Vou colocar no meu currículo essa apresentação. Cara, eu tentei ler seu currículo, mas ele é muito grande. Aí eu tenho que ser criativo na apresentação. Não é nem que é grande, é porque eu realmente sou elétrica. Eu digo, eu não sou ligada no 220, eu sou ligada na potência máxima, que eu não sei qual é. Então, assim, eu tô o tempo todo em atividade. Quando eu não tô fazendo nada, a impressão de que você fala, meu Deus, eu tô perdendo meu tempo. Nossa. Eu tô deixando de fazer tal coisa, porque eu podia estar fazendo isso, podia estar fazendo aquilo outro. Eu não consigo parar e ficar assim, deixa eu relaxar aqui agora, hoje eu vou tirar o dia pra passar 4 horas com as pernas pra cima. Não. Pra mim, relaxar é estar fazendo alguma coisa. Alguma coisa, né? Eu pratico muito, sabe o que? O deboísmo. Eu fico de boa. De boa. E aí, tô relaxando. Mas enquanto seu filho não nasce, tem que ficar de boísmo mesmo. Porque depois que as crianças nascem... Olha só, eu tava com minha esposa um dia no clube e um cara parou a gente e falou assim, olha, só tem um conselho, durma. Falou isso pra mim, do nada. É porque eu dispenso esses conselhos assim, tá? Não, é porque é o seguinte, depois que você tem filhos, você não escolhe mais a hora que você dorme. Quem escolhe são seus filhos. Né? Então, assim, se a criança acorda, você vai acordar. Não tem mais aquela de, vou tirar um cochilinho depois do almoço. Você vai tirar o cochilo se seu filho tirar um cochilo. Se você tiver alguém que olha o seu filho. Ai, meu Deus. Se não, esqueça. Então, o seu tempo passa a ser o tempo das crianças. Eu tô pensando em gravar um pouco das minhas emoções vivendo todo esse processo, assim. Vai ser sensacional. Porque são muitas emoções. Desde a descoberta até agora, que a gente tá na trave pra nascer, muita coisa tem acontecido. Minha vida já virou ao avesso. E vai virar mais ainda, porque a gente se transforma depois dos filhos. Você tem 2, né? Tenho 2. E quantos anos? Tenho Samuel, de 13 anos, e Antônio, de 7 anos. 7 anos. Então, e eles têm essa energia toda também? Tem, mas ele não tanto quanto eu, né? Eles têm a energia normal de criança. Agora, o meu mais velho mesmo, quando eu falo, vamos tal lugar? Ai, mãe, chega, tô cansado, nós já saímos de manhã. Eu falei, de manhã, mas agora tá de tarde, vamos fazer outra coisa. Uau! Então, assim, eles acabam me podando também com relação a isso. Aí eu falo, poxa, vamos fazer tal coisa, vamos ver o pôr do sol, vamos isso, aquilo outro. Ai, de novo, o pôr do sol, todo dia igual. Não é todo dia igual. Cada dia é um dia. Então, assim, eu eles gosto acabam disso. botando o pé no freio. Aproveitar o dia. E me conte, Camila, como foi, assim, o jornalismo na sua vida? Como é que você chegou nesse lugar? Vamos fazer uma viagem, assim, histórica. Uma linha do tempo. Menino, na minha linha do tempo, o jornalismo, desde que eu me entendo por gente, criança, sempre tive o sonho de ser jornalista. Eu me lembro, eu pequenininha, assim, sei lá, na faixa de uns 7, 8 anos, eu brincava estudando como se eu estivesse apresentando um jornal. Então, eu lia o livro, sei lá, de geografia e interpretava como se eu estivesse apresentando um jornal. Olha. E, ao mesmo tempo que eu tinha o sonho de ser jornalista, eu tinha também um sonho de ser médica. Então, eu tinha uma caixinha de primeiros socorros, que eu dizia que eu cuidava de todo mundo, Até que lá no ensino médio, eu fiz um teste vocacional e, em último lugar, deu medicina. Eu falei, em último. Eu falei, não é possível, mas eu quero ser médica também, eu quero ser jornalista e médica.
E aí, depois eu falei, como que eu quero? Parei para pensar. Eu falei, como que eu quero ser médica se eu tenho pavor de sangue? Então, não dava realmente. Então, ali foi o despertar de que realmente não era medicina e sim o jornalismo. Mas eu sempre tive essa coisa, sempre fui muito curiosa, sempre gostei de ler jornal, de ler. E era em BH? Você morava em BH? Morava em BH. BH, terra boa, hein? Morei lá até os 23 anos de idade. Aos 23? Aos 23. Então veio pra cá aos 23. Eu saí de Belo Horizonte aos 23 anos para ir morar em Maceió. Olha. Uma proposta de trabalho. Eu trabalhava na Globo Minas como produtora. Comecei a fazer reportagem, tudo, e aí surgiu uma oportunidade de ir para a TV Gazeta, em Alagoas, para a afiliada da Globo, para ser repórter. Sim. E o meu sonho era ser repórter. E aí eu, como estava numa fase, tinha acabado de terminar o namoro, solteira, sem filhos, nova, né, descobrindo a vida, o mundo, eu falei, vamos embora. Não fui para Passárgada, mas fui para Maceió. E aí fui para lá aos 23 anos e... Foi em aí, direção ao mar. Fui em direção ao mar, e vou por todo o mar. Que eu sempre fui apaixonada pelo mar. E aí lá comecei, de fato, a trabalhar como repórter, né? Fiquei lá 1 ano e meio. E aí depois veio a proposta de vir para cá, para a TV Bahia. Sim. Onde estou já há quase 17 anos. 17 anos? Não, meu Deus, fazer as contas agora, o povo vai falar, que mulher velha. Não, mas eu fiz antes, na verdade, e fiquei impressionado que você tem um filho de 17 anos também, né? 13. 13. 13. Então, quando você veio, você ainda não tinha filhos? Não tinha filhos ainda. Meu filho é soteropolitano, os dois. Os dois nasceram aqui em Salvador. Você também. Você tem já o Oxi aqui, ó. Tem o Oxi e tem o Ai. Eu sou cidadã baiana. Sim. Eu recebi o título de cidadã baiana em 2018, na Assembleia Legislativa. Que maravilha. E para mim foi um presente, assim, porque eu sou muito apaixonada pela Bahia, e a Bahia me acolheu muito bem, assim. Eu acho que o fato de ser apaixonada pela Bahia tem relação com o fato de como os baianos me acolheram. Sim. Né? Assim, como eu fui acolhida tão carinhosamente pelo povo, pela terra, então eu me identifiquei muito. Cara, eu sou apaixonado pelo sotaque mineiro. Eu tô com sotaque mineiro aqui? Não. Porque o pessoal diz que quando eu tô fora do ar eu tenho um sotaque. Será? Vou prestar atenção agora. Se tem ai, caiu um trem no meu olho, não tem umas coisas assim. O trem é direto. Nó. Tira esse trem daí. Nó, nu. E vem cá, o jornalismo televisivo te apaixonava ou tinha outras coisas tipo rádio, etc? Menino, assim, eu nunca pensei assim Claro, quando eu era criança, eu estudava como se eu estivesse apresentando um jornal, ali era como apresentadora. Mas assim, sempre me encantou, claro, a televisão, mas eu já trabalhei em rádio também, trabalhei em assessoria de imprensa. Legal. Mas eu sempre gostei muito dessa coisa do vídeo, assim, de estar à frente, apesar de atuar muito também nos bastidores. Porque quando a gente é jornalista, né, a gente acaba fazendo de tudo um pouco, né? De produção, de edição. A gente se envolve com a notícia. Claro que hoje o meu papel principal é estar ali na frente do vídeo, contando histórias, mas a gente participa de todo um processo por trás. Sim. Mas eu acho que o vídeo, assim, sempre teve muito mais à frente. Já trabalhei em rádio, gostei muito, mas a minha paixão é mesmo a televisão. Você escreve a história ou você, na hora, precisa contar a história de uma maneira... Depende. Se eu estou ao vivo, é ali contando ao vivo e assimilando as ideias para ser de uma forma objetiva, porque na televisão a gente não tem todo o tempo do mundo, né? Então a gente tem que ser bem objetivo. Mas quando eu estou produzindo, fazendo uma reportagem, e aí entrevisto as pessoas, a partir daquelas entrevistas que eu vou ouvir, vou transcrever as entrevistas, e aí eu vou contar uma história a partir dali. Então, assim... hoje a gente faz, às vezes, o jornalismo diário, o dia a dia, o factual, que você não tem muito tempo, contar, papum, e você tem as coisas, as matérias mais trabalhadas, em que você vai sentar, vai escutar novamente a entrevista que você fez, vai escolher o melhor trecho da entrevista e casar com o seu texto que você escreve. Uma coisa que eu percebi na sua trajetória, te acompanhando, é que você tem essa polivalência, né? Você faz matéria dessas matérias especiais e você também tá no ao vivo. Exato. E são competências, eu acredito, né? Eu de fora desse universo, competências muito diferentes, né? Muito, muito diferentes, porque, assim, para tudo você tem que estar muito bem preparado.
Mas pro ao vivo é aquela coisa do improviso, né? Você tem que estar ali esperto para tudo que pode acontecer. É ao vivo, né? É o velho ditado, quem sabe faz ao vivo. E a coisa de contar histórias também. Você tem que ter toda uma sensibilidade, você tem que ter toda uma eu não vou dizer uma técnica, mas assim, aquela coisa de ter um texto mais conciso, de prestar atenção no que é mais importante, porque às vezes você grava uma entrevista de 10, 15 minutos, aí você fala, poxa, o que eu vou pegar aqui dessa entrevista de 10, 15 minutos? Eu não tenho como colocar tudo isso. Então, eu vou escolher o melhor trecho que case com o meu texto. Ou vou fazer um texto baseado no que o entrevistado me falou, casando as ideias. Então, assim, são competências, sim, diferentes. Mas quando a gente nasce jornalista, né, a gente acaba se preparando de uma forma em geral para tudo isso. Você falou uma coisa importante aí. Esse chamado seu veio desde cedo, né? Mas, ao mesmo tempo, você está numa profissão que passa por muitas transformações. Mas tem uma coisa que eu acho que é central aí, que é contar histórias. É conectar histórias. Isso é uma habilidade que você treina, você fazia com facilidade, foi crescendo mais? Tem uma maneira sua de fazer? Eu acho que eu tenho, sim, uma maneira de fazer, mas eu acho que essa coisa de contar histórias, ela é muito... a prática vai te dando mais vivência, vai te dando mais um feeling do que é mais importante no jornalismo, do que é mais importante para a televisão, do que chama mais a atenção. Então, assim, entendi. Eu não vou dizer, não tem uma técnica, mas a gente vai percebendo ao longo dos anos, ao longo da prática, ao longo de tudo que a gente faz, o que é melhor. Né? O que é mais importante estar ali naquele texto? Qual o melhor trecho da entrevista? Né? Como que o telespectador vai receber essa história? Porque uma história, ela tem várias maneiras de serem contadas, né? Uma mesma história, um mesmo fato, você pode contar de diversas formas. Então, uma história pode ser contada de diversas maneiras. Eu acho que isso vai muito do estilo de cada um, né? Cada um tem a sua personalidade, o seu estilo na hora de escrever, e isso vai sendo construído ao longo da carreira. Eu sou contador de histórias, eu adoro contar histórias. E eu fico vendo, por exemplo, como o raciocínio de alguém que conta uma história ao vivo precisa ser rápido. Porque o fato está acontecendo lá e você está meio que vivendo e tentando olhar da sacada. Eu imagino alguém olhando da sacada de um prédio e narrando aquela história, mas muitas vezes você está vivendo aquilo, né? Exato. Teve alguma história que que te impactou muito assim, emocionalmente? Você viveu aquilo ao mesmo tempo que estava tentando contar a história? Ao vivo? Ao vivo. Nossa, gente, tem tantas... Assim, agora especificamente não estou me lembrando de uma situação específica que tenha me marcado assim ao vivo. Já teve histórias em que eu estava na bancada e histórias que me impactaram ali, que eu estava apresentando e eu vi a matéria junto com o telespectador, não havia assistido antes, e me emocionei assistindo aquela matéria junto com o telespectador, né? Tem isso também, né? Não vê antes, né? Não, depende, às vezes você vê antes. Eu sempre gosto de assistir antes, até pra gente tecer um comentário, até pra gente estar por dentro do que a gente está falando. Mas nem sempre isso é possível. Às vezes a matéria chega em cima da hora. Você está ali no jornal apresentando e as coisas estão sendo editadas ainda na ilha de edição. Então, nem sempre você tem condições de ver ao vivo, de ver, quer dizer, antes do jornal entrar. Então, você muitas vezes também é pega de surpresa. E, querendo ou não, nós somos seres humanos, né? Assim, antes de jornalista, sou uma pessoa, sou um ser humano que também tem emoções, tem sentimentos. É claro que a gente... né, precisa se controlar mais. Imagina, eu chorar com tudo que eu assisti, com tudo que eu fizer. Mas, assim, tem coisas que tocam mais, né? Que a gente acaba sentindo muito mais do que outras. Nessa fase que eu tô, se aparecer coisa de criança, eu já me derruba. As duas vezes que eu, assim, me emocionei muito, assim, no ar, foram histórias tristes que envolveram crianças e que eu me coloquei no lugar. Que eu imaginava assim, meu Deus, se eu estivesse lá, isso fatalmente teria acontecido com um dos meus filhos. E uma outra situação... que eu era muito parecida, assim, com a história do meu filho, com a história de vida, assim. E sabe quando você associa e você imagina aquilo acontecendo com seu filho? Então, são histórias que eu me coloquei no lugar, que eu imaginei como se tivesse acontecido com a minha família. Então, aí foi difícil segurar. Mas, no geral, a gente sempre... Não existe um treino, não existe uma técnica. Nós não somos robôs, né? Tem gente que fala, como é que faz para não se emocionar? Eu estou em casa.
mas a gente tá ali e a gente vai segurando mais. Agora, tem coisas que afetam mais e outras menos, né? Uma coisa dessa trilha de carreira que você optou é você ter muita visibilidade pública. Isso impacta a sua vida de muitas formas, eu imagino, né? Porque você tá o tempo inteiro como uma vitrine para o mundo, né? Porque é uma vitrine para a vida. A maneira como vocês fazem as matérias e tudo mais. Isso, como é que você vê isso no seu dia a dia? O outro lado, assim, por trás das câmeras. Isso interfere em alguma coisa na sua vida? Você... Não, eu acho que assim, a gente tem que ter todo o cuidado do mundo, porque é isso, nós somos vitrine, né? E exemplo, por exemplo, num tempo de pandemia, não dá para eu sair por aí andando sem máscara. Né? Porque as pessoas vêm e elas vão cobrar que eu esteja de máscara. Exatamente, que eu esteja de máscara. Então, assim, tem um lado muito bom do carinho das pessoas, de falar com você, de abordar. E tem um lado, às vezes, inconveniente das pessoas acharem que você é um profissional ou estarem incomodados com a empresa que você trabalha e você ser atacado por isso. Entendi. Ou simplesmente a pessoa querer tomar conta da sua vida. Mas é a gente sabendo lidar. Eu acho que tudo é um jeitinho, né? O jeitinho pessoa de falar. Querer tomar conta da sua vida é ótimo, né? Não, e tem aos montes. E hoje com as redes sociais, não é só pelo fato de estar na televisão, né? A gente expõe muito a nossa vida nas redes sociais. As pessoas são curiosas com relação a isso. E às vezes tem essa coisa do fã de falar assim, às vezes eu recebo direct, ai, desculpa te perguntar, mas é porque eu sou tão seu fã, mas eu queria saber tal e tal coisa. E às vezes é uma pergunta tão íntima que eu falo, meu Deus, como é que tem até coragem de perguntar uma coisa dessa? Mas eu levo na boa, assim, no geral eu levo sempre na boa. Eu sou muito tranquila com relação a isso e gosto muito do carinho, porque eu acho que isso é um alimento, assim, pra gente, assim, sabe? É um feedback que a gente tem. Sim. Então você percebe, você tem um feedback a partir dessa percepção, a partir das pessoas que falam com você. Você é muito ativa também nas redes, né? Muito, muito. Você muito gosta ativa. bastante, né? Eu gosto, assim. Tem hora que eu... É porque, assim, eu gosto, talvez, de mostrar o outro lado. Porque as pessoas enxergam a gente como jornalista e acham que a gente é o tempo todo séria, sisuda. E ali nas redes, na verdade, não é nem gostar de mostrar. Nas redes eu sou eu. Sim. No dia a dia. É o meu jeito, é como eu sou. É o que você vive, é o que você gosta. É meu jeito autêntico de ser, sabe? Tem gente que fala, bota um filtro, bota isso. Eu não sou dessas coisas, sabe? Eu mostro, mas essa foto você ficou assim, uma gordurinha, tarará. Gente, deixa, que besteira. Oi, mas é porque as pessoas querem também ter claro mais... que a gente quer estar bem e tudo mais, mas assim, ali é o que eu sou de verdade, assim. E é a minha vida, né? Assim, acho que talvez eu não bote nem metade do que eu passo, assim, porque o povo já cansa de ver ali de tanta coisa que eu faço. Se eu colocar mais... eu vi outro dia que você tem 2 cachorros, são seus? Não, cachorro não. Ali era na casa de uma amiga. Na casa de uma amiga. Eu vi 2 cachorros lindos. Eu gosto de cachorro, mas eu também não tenho coragem de ter. Eu acho, assim, eu já tive, gosto muito, mas morando em apartamento, eu acho... É puxado, né? Agora, uma coisa que eu venho percebendo é que o universo do jornalismo vem passando por uma transição nos últimos anos, que ao mesmo tempo, nós vivemos um excesso de informação, né? E as pessoas estão, eu vejo muito isso, se sentindo numa possibilidade de buscar muitas fontes, mas ao mesmo tempo isso dá um cansaço, porque é um overload de informação. Como é que se mantém ativo e quais são os princípios para manter um jornalismo hoje consistente, com tanta informação, tanta coisa acontecendo? E muita gente talvez tenha pego a profissão do jornalista como sem dúvida, um grande ou vilão ou sei lá, eu não sei exatamente que palavras usar, mas como uma profissão hoje muito alvo, né? A gente virou alvo, né? É verdade. Especialmente da pandemia pra cá. Mas assim, eu acho que o principal é a fonte das informações, assim. Hoje em dia as coisas se espalham com muita facilidade. Acontece agora, daqui a pouco você já está recebendo um zap, isso já está rodando e essa mensagem está sendo encaminhada, reencaminhada, e você está recebendo em todos os grupos. É a fonte, de fato, daquela informação. Então, na televisão, em meio a tantas mídias, né, em meio a tantos recursos de informação, de tecnologia, hoje a televisão, né, ela busca o diferencial nisso, assim, de você apurar com a fonte. Então,
tem uma coisa acontecendo, você tá vendo ali. Mas a primeira coisa que você faz, fala, não, eu quero ver essa coisa. Ou você vai num site de notícias, que é confiável, ou você liga a televisão. Porque você sabe que ali na televisão você vai ter informação real. Né? Não é, não sei se isso aqui é boato ou se não é. Você liga a televisão. Então, por mais que você tenha no telefone todas as informações, você vai querer ligar a televisão em algum canal de sua preferência para ter certeza de que é aquilo. Checar, ou para ter mais informações. Porque você tem certeza que ali na televisão as fontes foram checadas. Sim. Então, assim, esse é o nosso trabalho hoje, assim, de checar e rechecar as fontes. E só dá quando a gente realmente tem certeza de que a coisa aconteceu. Entendi. Né? Porque hoje, né, tudo viraliza e nem tudo que viraliza é fato, é fake. Exato. Você hoje trabalha num ritmo, como você falou, muito acelerado. E é muito comum profissões como essa que estão... Eu já tive a oportunidade de ver o que é um ao vivo. E eu confesso que eu fiquei assustado, assim. Porque eu vi aquele... Chama prompter, né? Teleprompter. Teleprompter passando. Isso. E assim, tem que ter uma agilidade mental para ler aquele negócio. Tá ambientado no que tudo tá acontecendo. Como é que você se equilibra nesse outro lado da vida? Porque é uma profissão que deve ter muito desgaste, uma energia lá em cima. E a gente sabe que muitas pessoas e profissões que lidam com o público, com a audiência, são passíveis de absorver essa energia pesada, né? Sem dúvida. E a gente teve alguns casos de pessoas que entraram... eu acompanhava muito, era muito fã daquele Boechat. Querido. Boechat. Uma grande perda pra gente. Eu era muito fã de Boechat. Jornalismo. E Boechat, eu acompanhei uma passagem dele relatando o processo dele de burnout. E Boechat era assim, ele tava no rádio, daqui a pouco tava na TV, e aí tinha o Jornal da Noite, e tava e tal. E era assim, a matemática na minha cabeça, eu acompanhando ele, falava, não fecha. Essa matemática de vida não fecha. Vai chegar uma hora que o botãozinho vai ter uma estafa, Vai ter uma estafa. E dito e feito, teve um momento que ele parou um tempo, porque ele tava... Ele ficou afastado, ele teve depressão, né? Ele teve um momento... realmente difícil. Eu acho que ele deu até o celular dele uma vez. Ele dava o celular dele. Ele dava o celular, não era? Dava o celular dele no ar. Cara, e as pessoas mandavam mensagem só pra ter certeza que era ele realmente. E ele respondia. Ele tava 24 horas on. Era. Eu acho que assim, nós jornalistas, nós estamos praticamente 24 horas on. Especialmente depois da pandemia, em que a gente passou a estar o tempo todo com o telefone. Sim. E muitas vezes tem uma pessoa que está trabalhando de casa e as fontes, e a informação chega aqui. Então, tudo a gente está ligado o tempo todo. Eu tô de folga, mas eu tenho um grupo da televisão apitando aqui. Eu posso optar em silenciar e não olhar, mas eu, curiosa que sou, eu tô sempre atenta. Então, assim, eu acho que o segredo... Eu trabalho muito, a gente tem uma carga mental muito forte de trabalho, né? Assim, a gente lida com muitas informações, a gente lida com notícias pesadas, a gente lida com coisas de vários tipos. E uma pressão muito grande, porque é a pressão de audiência, é a pressão de trazer informação, é a pressão de você ter agilidade e conseguir a notícia antes. Enfim, é uma carga pesada, de fato. Mas eu tento equilibrar no meu dia a dia, assim, né? Na minha vida. Então, sempre que eu posso, eu saio mais cedo do trabalho, eu vou ver hoje o pôr do sol, eu vou dar um mergulho na praia, nem que seja para dar um mergulho e voltar. Então, eu tenho isso muito forte, assim, na minha vida. E a Bahia me proporciona muito essa qualidade de vida. Eu falo assim, gente, eu moro onde você passa férias. E o fato de morar aqui me permite, numa segunda-feira, sair da televisão e ir pro Pôr da Barra. Ou antes de ir pra televisão, dar um mergulho, remar e mergulhar. E, deixar a energia fluir ali. Então, isso, a Bahia me traz muito forte, assim, essa possibilidade de desestressar com essas coisas simples da vida. Eu acho que isso que você fala é tão legal, porque mesmo que a gente ame muito o nosso trabalho, a gente precisa ter contrapesos, né? A gente precisa se permitir viver com leveza. E assim, e eu acho que o mais importante, é uma coisa que eu falo muito com os meus filhos, quando eu brinquei aqui, falei assim, meu filho fala, mãe, vê o pôr do sol de novo, todo dia, a mesma coisa. Não é todo dia, observa o céu, olha como o céu tá maravilhoso hoje. Olha pra você ver aquela nuvem, aquela cor, que não sei o quê. Então, assim, é você olhar a vida com mais cor, com mais leveza, você se permitir observar essas coisas que parecem simples, mas que são grandiosas. Perfeito. Tem uma frase que eu até coloquei ela aqui no meu livro.
o mundo não vai perecer por falta de maravilhas. Não. Ele vai perecer por falta de quem se maravilha. Exatamente. É o olhar. É o olhar. É você aproveitar a jornada, né? Exatamente. É você treinar o seu olhar para ver as coisas boas da vida. Sim. Né? E tirar proveito. Em novembro mesmo, eu tive uns dias de folga, que eu juntei com outros... tive 2 dias de folga que eu juntei com 4 de férias que estavam pendentes. E aí viajei para o Rio de Janeiro. Foi uma viagem... Peraí. 2 dias de folga com mais 4 de... Com mais férias. Pronto, virou uma semana de férias. Pronto, virou uma semana, tá ótimo. Fiz uma conta aqui rápida. Foi rápido, E foi essa uma semana. E foi uma coisa tão maravilhosa. Eu viajei sozinha. Assim, encontrei com meu irmão no final da viagem, mas a maior parte da viagem foi sozinha. Aluguei um carro no Rio de Janeiro, fui para Búzios, fui para Arraial do Cabo. E eu me lembro um dia que eu acordei cedinho e fui dar uma corrida na praia. E aí, naquele momento de corrida, eu pensando em várias coisas assim na minha vida que eu estava vivendo. E aí me veio uma vontade de chorar e eu chorei. E daqui a pouco eu já estava rindo, vendo os passarinhos fazendo movimento, seguindo a maré vindo e eles correndo. E a maré voltando e eles indo. Sabe? Então, assim, é essa coisa de você... ver a vida acontecendo ali diante dos seus olhos. Perfeito. E se maravilhar com aquelas coisas tão simples que todos os dias acontecem. Isso. Mas que nem todos os dias a gente para observar com um olhar mais atento, com um olhar de beleza, com um olhar de, poxa, a vida está acontecendo. Uma vez uma pessoa me contou, fez uma metáfora para mim que eu achei genial. Vamos imaginar que os nossos propósitos e objetivos da vida fossem uma estação de trem. Um lugar onde a gente vai chegar. Mas para a gente chegar, existe um caminho. E se você não abrir a janela do trem para apreciar o caminho, você vai viver só a ansiedade do chegar. Você deixa de curtir a jornada. Eu acredito muito nisso. Eu acho que isso é o que eu chamo de play. Eu escrevi sobre isso. A palavra play, ela vem de no inglês, ela significa jogar, atuar, tocar. É o viver. A gente que faz uma tradução que limita só no brincar, como se o brincar também fosse só da infância. Mas existe o viver o agora. Ninguém vive mais o agora do que uma criança brincando, né? Não, de forma alguma. E que não precisa de tantos recursos. Você dá 2 caroços de feijão, se cria uma brincadeira e se vive o agora. E às vezes a gente vai perdendo essa capacidade de viver o agora, de mergulhar no agora, de olhar a paisagem enquanto a gente está, talvez em busca de objetivos, sejam quais forem. Pensando lá na frente, você deixa de apreciar o momento, né? Exatamente. E foi assim na sua carreira? Em que sentido? No sentido das conquistas, né? Porque hoje, olhando de fora, você é uma pessoa extremamente bem-sucedida. Você faz matérias para nacionais, projetos especiais. Eu sou muito empolgada, assim, com tudo, sabe? Às vezes eu até brinco com as meninas, assim. Eu tenho uma chefe que eu falo com ela, calma, vai dar certo. Ela para com esse mantra. Eu falei, mas é o meu mantra. Ela falou assim, Camila, quando você fala isso, a impressão de que eu tô sendo incompetente, de que eu não tô sabendo gerir. Eu falei, desculpa, mas é o meu mantra de vida, vai dar certo. Então, eu sempre trabalho a positividade na minha vida. Sim. Independentemente das dificuldades, às vezes eu tô numa matéria que às vezes eu quebro a cabeça, eu falo, ai, gente, como é que eu vou contar essa história? Então, meu Deus, é uma matéria cabulosa, é um negócio que envolve isso, aquilo, outro, ou uma matéria forte, às vezes pesada, de denúncia, de coisas, eu falo, meu Deus, como é que eu vou construir isso? Eu falo, não. Aí eu penso na frente nesse sentido, eu falo, não, vai dar certo, sempre deu. Eu penso na frente, e aí acaba fluindo. Então, assim, eu sempre procuro levar a minha vida nesse sentido, de que as coisas vão dar certo. Sim. É claro, né? Hoje fala da positividade tóxica. Para mim, não. Para mim, trabalhar essa positividade, para mim, é maravilhoso. Eu acho que ela se torna tóxica quando ela se torna muito, digamos, superficial. Eu acho que quando você fala da boca para fora, né? A toxicidade dela é porque se criou um comércio de felicidade e de coisas prescritas, do tipo, faça isso que você será feliz, agradeça tal hora, tal dia que vai funcionar. E não é o que é para cada um, né? Então ela se torna tóxica nesse sentido, porque o que é realização, o que é conexão é para cada indivíduo. Exatamente. É como você me perguntou aqui mais cedo, né, assim, sobre filhos, né? Como é, né? Qual o segredo? Tô aqui, falei, não existe segredo. Não tem um livro, não tem um roteiro. A vida não é um livro escrito com manual de instrução, né? A vida é o que vai acontecendo. Sim. Né? E para cada um ela acontece de uma forma, e cada um tem uma forma de enxergar a vida. Cada um tem um jeito de levar, cada um tem coisas que fazem você bem ou mal, enfim.
E eu sempre procuro ir por esse lado, assim. Pra mim, isso funciona muito, assim, da positividade. Eu sempre enxergo assim, não, vai dar certo, vai dar, gente. Eu falo isso direto, só não tem jeito pra morte. E quando não dá, você com esse pensamento, você desenrola, né? Não, e desenrola, e em outro sentido também. Você fica mais forte, mais resiliente para qualquer mudança que aconteça. Sim. Se não deu certo, eu falo assim, pô, é porque não era para ser, é porque tinha um outro caminho. E quantas vezes na minha vida profissional, inclusive, até de uns anos para cá, que as coisas aconteceram de uma forma na minha vida que eu criei muita expectativa e não deram certo. Foi no momento que eu saí do jornalismo, fui para o entretenimento e eu estava com grande expectativa, não deu. E naquele momento eu fiquei triste. Mas hoje, analisando, eu falo, nossa, foi a melhor coisa que aconteceu para minha vida. Então, assim, a gente se permitir as mudanças e não tornar aquele caminho difícil faz com que as coisas, né, fluam com muito mais leveza. Sim. Né? Você estar aberto à mudança. Porque se a coisa não deu certo e você trava e você fecha a cara pro mundo e você começa a falar, ai, que droga, isso não deu certo, por que aconteceu isso, aquilo. Não, bora pra frente. Uma vida não deu certo, Charlie Brown, né? caminho. Charlie Brown, se lamentando, né? Não, então assim, não deu certo, vai por outro caminho. Então, às vezes, aquele caminho que você achava que não era o certo, é o que, na verdade, era o caminho da sua vida. Era aquilo que ia te levar a um lugar melhor, ao sucesso, a mais momentos de felicidade. Então, para mim, hoje, eu faço um retrospecto e eu falo, nossa, lá atrás, quando eu imaginava uma coisa, a vida me levou para outro caminho. E a melhor coisa que aconteceu na minha vida nos últimos anos. Tem um cara que ele escreveu sobre uma coisa que ele chama de quociente de adversidade, que ele fala que pessoas mais resilientes são aquelas pessoas que, quando a adversidade chega, elas mais rapidamente percebem o que elas podem ou que não podem controlar. Mas isso precisa ser nutrido ao longo da vida. Se a gente não nutre isso, aí a gente vai se entregando às adversidades. Pequenos problemas viram grandes problemas. Exatamente, é isso. E aí você vai se lamentando mais e atraindo mais coisas nesse sentido. E eu acho que quanto mais você lamenta, mais as coisas pioram. Então, assim, não vamos lamentar? Deu errado aqui? Vamos para outro caminho? Não tem, o plano A não funcionou? Vamos para o B. O B não funcionou? Vai para o C, vai para o D. Então, assim, se você ficar lamentando, você vai passar a vida chorando e a vida reclamando. É claro que existem fases, né? Tem fases que a gente tá... É natural. Isso vai ocorrer, mas é que... Mas eu acho que isso... Se alimentar disso como você traz é importante. Pra mim, é como eu te falei, funciona nesse sentido, assim. Pra mim, lamentar não funciona. Sim. Eu vou... Claro, aquilo vai me abalar. Obviamente, você fica abalada por algo que não deu certo. Mas se você tornar aquilo uma lamúria... O tempo todo ficar batendo naquela tecla de que, não deu certo, não deu certo, aí as coisas não vão dar mesmo. Sim. Então, ok, foi triste, foi ruim, foi péssimo, mas bola pra frente. O que eu posso fazer? Você constrói metas pra você, assim, na carreira? Então, eu tenho assim, inclusive preciso traçar as desse ano que eu não tracei ainda. Do ano passado eu tracei, preguei no espelho do banheiro. Que legal. Preguei no espelho do banheiro e deu super certo, assim, sabe? Minhas metas. E engraçado que eu tava... um dia fazendo... Agora eu vi sotaque. Agora, Oi? no engraçado. No engraçado. Engraçado? Engraçado. É porque eu tô muito à vontade. Aí quando eu fico à vontade, o mineirês ataca. Desculpe te interromper, mas diga. Não, deixei o lado jornalista. Então, engraçado, menina. Engraçado, sou. Que eu um dia tava fazendo uma arrumação nas minhas coisas e achei um papelzinho amarelo. E tava assim, metas para 2005. Aí, nas metas para 2005, algumas delas, entre as metas, estavam assim, continuar o Projeto Salvador. Era meu sonho vir morar aqui. E foi o ano que eu vim morar aqui. Olha. Sabe, tinha outras coisas, acho que era tirar a carteira de motorista, que eu tirei, eu não me lembro mais. Ano passado eu vi essas metas, até postei na época. Então, assim, eram metas que eu tinha traçado para 2005 e eu nem lembrava mais desse papel. E fui achar agora, em 2021. Que legal. Aí, quando eu olhei, eu falei, gente, não é que aconteceu? Tal e tal, tal, tal coisa. Botei uns tiquezinhos, assim, nas coisas que tinham acontecido. Que maravilha. E aí, ano passado mesmo, eu tracei algumas metas e botei no espelho. E eu tenho muito isso, assim, ultimamente eu coloco bilhetinho no espelho, tem um quadro... Aqueles quadros de giz, né? Quadro negro. Que eu anoto as coisas ali. E anoto frases, assim, positivas. Tipo, feliz, bem-sucedida. Isso aí. Coisas pra levantar minha autoestima. Tipo assim, se eu tiver mal, eu olho aquilo ali. Que nada ali, ó, tô ótima. Eu faço duas coisas disso. Eu tenho uma bolinha que eu escrevo também, tá até ali em cima. E em casa, eu coloco fotos de viagem atrás da porta.
Ah, eu amo fazer isso. Então, eu tenho uma impressorinha. Mas atrás da porta do quarto. Então, toda vez que eu fecho a porta do quarto, eu vejo as viagens que eu já fiz e lembro dos lugares que eu já visitei. Que massa! Gostei, vou copiar. Massa. Tem uma... Eu tinha um caderno de desejos. Vou até reativar. Teve um ano que eu fiz um caderno de desejos das coisas que eu queria. Eu queria comprar um apartamento, queria viajar, que eu amo viajar. Aí eu recortava de revista e colava, fazia um caderninho de desejos. Escrever os nossos objetivos é importante porque gera mais concretude. Não é que a gente vai realizar o que escreveu, mas que a gente cria mais compromisso subjetivo. É como se ali, vamos ver a história da escrita, né? Como muitas vezes a escrita, a assinatura chancelava que você estava dando a sua palavra, que você estava comprometido. Então a escrita é uma forma de gerar comprometimento e às vezes, como aconteceu com você, também já aconteceu comigo, você escreveu lá os seus objetivos e você não pegou mais naquilo. Mas passou um tempo e você viu que você fez aquilo que... Não foi o acaso. Foi que você, de certa forma, não trouxe para o consciente o tempo inteiro, mas você estava ali com aquilo. A mesma coisa o contrário. As pendências que a gente tem, é bom a gente botar numa fonte confiável, botar para fora, para a gente ir tirando. E tirando. Que é um peso, né? É um peso, atrapalha nosso estado de flow. Imagine você tá lá no ao vivo e pensando assim, pô, eu tenho que consertar a pia de casa. Eu boto as coisas, eu boto no meu bloco de notas, as pendências. Aí quando eu risco, sabe quando dá assim, tirei um peso, risquei, tirei, apaguei. É ótimo fazer isso. Tem uma coisa chamada estado de flow, que são aquelas experiências de vida ótima em que estado de flow. Eu adorei. Depois eu te falo mais sobre esse estado de flow, que é uma das coisas que eu mais adoro estudar. O estado de flow é um estado em que a nossa atenção, concentração e o nosso desejo tá tudo alinhado. É aquele momento da vida que a gente não vê o tempo passar. É aquele momento que você fala, meu Deus, já passou esse tempo todo? Não vi. Você só entende ele depois que ele passou. Mas um dos obstáculos a esse estado é esse volume de pendências que nós temos. Então, se você está no dia a dia com muita pendência e muita coisa por fazer, é importante você descarregar isso e até tirar da cabeça, não botar numa fonte confiável e ver o que você vai fazer, né? Exato. Tem coisa que... Outro dia eu fui fazer uma lista de pendências com uma pessoa, ela botou lá casar. Falei, meu Deus, que tipo de pendência é essa, casar? Falou, não, porque eu já estou com a minha esposa há 10 anos e a gente fala em fazer um casamento e nunca fez. Então são coisas que eles não no dia a dia não aparecem. Mas em alguns momentos de decisão, aquilo tá lá martelando. É algo que você precisa resolver, né? Você precisa dar um jeito naquilo. E aquilo ali, uma hora, vai martelar. E nem que seja jogar fora, né? Exato, nem que seja jogar fora. Não, eu acho super importante, assim. E é por isso que hoje eu prego as minhas coisas no espelho. Ou então, por exemplo, eu tenho aqueles post-it, sabe? Sei. Não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas enfim. Pode, claro. Não, eu tô falando porque é a marca, né? Sei lá. Enfim. Aqueles papeizinhos. Um dia alguém patrocina a gente aqui. Pois vai que a post-it patrocina. Então, aí eu prego no espelho também, ou então tem na cabeceira da cama. Tinha um momento que eu tava passando, aí eu coloquei, isso vai passar. Sim. Então, é isso. A história, você falou do post-it, eu lembrei de uma coisa interessante. Como a vida e a carreira não são lineares, né? O post-it ele foi inventado porque um engenheiro construiu um adesivo que não colava na empresa 3M. E ele queria marcar a Bíblia dele na hora... Ele ia pro culto e ele queria marcar a Bíblia dele e botava papelzinho dentro e escorregava. Aí ele lembrou desse adesivo que ele tinha feito que não colava e botou no papel. Porque o post-it é incrível. Fazendo propaganda deles aqui, 3M patrocina a gente. O post-it ele é um adesivo que ele é infinitamente... Ele cola e descola, né? É verdade. Ele não cola pra sempre nem descola pra sempre. É genial, né? Sensacional. A história é bem legal. E eu tenho um bloco lá que eu sempre acabo colocando, escrevendo, né? Assim, eu boto num caderno, outro dia eu achei dentro da bolsa. Dentro da minha bolsa de sair, tava lá, coragem. E o legal é que é post-it, depois você joga fora e faz outro, né? Não, mas esse do coragem eu deixei. Falei, coragem a gente precisa a vida inteira. Tô precisando, né? Não, a vida inteira. A vida não sei inteira, nem o que ele tava fazendo, não sei nem por que eu tinha colocado ali, mas tava na minha bolsa. Aí toda vez que eu pego a bolsa, tá lá o coragem. Dá uma coisa boa. Pra mim, isso funciona. Sim. Então, eu tenho essa mania de pregar coisa no espelho, de escrever recadinho pra mim mesma. Eu tenho muito isso. E faço isso muito também com os meus filhos. Lanche de escola, eu escrevo na banana, eu mando recadinho. Já vou absorver essa dica também. Porque é legal. Meu filho ama.
eu faço desenho na banana, compro aquelas canetas, né, Sim. permanentes. Aham. E aí na casca da banana eu faço desenho, agora que ele já lê, eu escrevo. Gostei disso aí. E mando recadinhos às vezes, que eu acho que faz um bem danado. Vai comer o lanche, tá lá o recadinho, tá lá. E você, me tira uma dúvida, nessa trajetória sua, você investe, por exemplo, eu quero me qualificar em tal assunto, em tal tema, você busca formações? Sempre, sempre. Eu acho que na nossa carreira, né, assim, na nossa vida de jornalista, a gente está o tempo todo buscando informações. Então, assim, a depender, eu vou fazer, por exemplo, ano passado eu fiz um Globo Repórter sobre pedras preciosas. Então, eu fui fazer sobre esmeraldas, né, aqui na Bahia. Era um programa inteiro de pedras, mas eu fiquei com a parte da Bahia de esmeraldas. Então, eu fui ler sobre pedras preciosas. Sim. Fui entender, fui buscar informações de quais eram as pedras, né, na Bahia, diamante, isso, aquilo, outro. Então, a gente sempre busca informações que possam unir o nosso trabalho, né, assim. E eu acho que isso, você estar bem informado, isso faz toda a diferença quando você está ao vivo, quando você está apresentando. Se você está bem informado de um assunto, você é capaz de discorrer sobre aquele assunto tranquilamente. Você não fica preso a um TP. Sim. Você não fica preso a um texto que uma outra pessoa escreveu. Você pode, conversar normalmente. Você tá... Então agora você manja de esmeraldas. Manjo de esmeraldas também. Só não tenho dinheiro para as esmeraldas. Não tem um caso de uma esmeralda gigante que... Tem, uma esmeralda gigante. Temos dois casos. Né? Tem uma que foi parar nos Estados Unidos, virou uma briga, né? Uma questão judicial, tá nos Estados Unidos. Ninguém sabe como foi parar lá, né? E aí tem outras que já foram encontradas, mas essa foi a principal, né? Que valia, acho que mais de 1 milhão, uma coisa assim. Uma que pedra legal. gigantesca. Então, a depender do tema da reportagem, você vai... A gente acaba sendo especialista de vários assuntos, né? Assim, e é engraçado que o povo, a família, às vezes acha que a gente é especialista mesmo. Aí fala, vem cá, eu queria fazer tal, sei lá, eu soube que... coisa aleatória, né? Cebola faz bem para os olhos, porque parece que a gente é um especialista em todos os assuntos, né? Então, assim, parece que a gente tem a obrigação de saber. Mas, de fato, a gente acaba sendo um pouco especialista, né, assim, em vários assuntos, porque a gente fala sobre tudo. Então, você tem que estar bem informado, principalmente quando é assunto referente a serviço, a saúde na nossa cidade. Por exemplo, eu vivo recebendo direct no Instagram, por exemplo, de dúvidas sobre vacinação. Parece que eu sou a secretária municipal de saúde. Olha pra Não, mas isso. é engraçado como as pessoas têm a gente como fonte de informação. Sim. E é isso mesmo, a gente acaba absorvendo muita coisa, se preparando, se informando, e a gente precisa estar o tempo todo. E eu acho que tem que ser pessoas que tenham essa responsabilidade, né? De saber até onde vai, quais são os nossos limites, porque é uma forma de liderar isso, a sua atuação, né? Eu acho que quando a gente vê influenciador, eu acho que o influenciador é um líder. Sem dúvida. Ele é um tipo de líder. É um líder que hoje na nossa sociedade é um líder emergente porque surgiu agora essas pessoas que terminam ajudando ou contribuindo ou orientando ou às vezes até influenciando pessoas a tomarem decisões de vida, né? Exato. Tem um caso seu recente que eu fiquei muito impactado, que foi aquela confusão que teve lá numa visita do presidente aqui. E eu acho que você tá... Ao mesmo tempo fica muito exposta também nessas reportagens, né? Não, sem dúvida. A gente tem uma exposição muito grande e assim, hoje mesmo... Veio né? muito hater depois? Não, tem muito hater, mas ao mesmo tempo tem muita gente que se solidariza. Né? Porque é natural, Jesus não agradou a todo mundo. Então, quem somos nós, né, para agradar a todo mundo? Então, a gente vai ter o tempo todo gente que ataca a gente por besteira. E não foi nem... Eu vi a matéria, não foi nem nada de posicionamento, né? Foi uma cobertura mesmo. Foi uma cobertura. Foi uma cobertura. Só e que a gente existe tá exposto. um ódio implícito também. Mas é isso, é a gente saber conduzir isso, assim. E eu, por exemplo, optei na época em nem responder as pessoas que me atacavam, que graças a Deus foram poucas. Olha. Né? Fazendo um balanço assim, foram muito poucas que atacaram, que vieram nas redes sociais e tudo. Mas eu preferi, para minha saúde mental, falei, eu não vou perder tempo. Apagava, simplesmente apagava, excluía, ignorava. E eu falei, pronto, tá ótimo. Prefiro absorver as coisas boas que escreveram para mim, que foram infinitamente maiores. Que legal. Uma curiosidade, uma matéria do Globo Repórter, demora quanto tempo para fazer? Olha, eu, por exemplo, essa de Pedras Preciosas, eu fiz em maio do ano passado. Eu levei uma semana viajando para o norte baiano, centro-norte baiano. Fiz em maio e ela entrou em agosto. Sim. Então, assim, levei uma semana fazendo, depois uma semana transcrevendo
tudo que eu tinha, todas as entrevistas. Nossa. Nossa, deu um trabalho para transcrever. E depois mais uma semana pensando o texto, assim. Quase uma semana, uns 3, 4 dias escrevendo o texto. Aí depois faz a voz por cima. Aí depois passo pro editor da matéria no Rio de Janeiro, e aí ele faz algumas mudanças, a gente troca ideia da matéria e tal. Depois eu gravo. Depois foi pro processo de edição, que é muito cuidadoso, é demorado, né? Passa por um processo grande no Rio de Janeiro. Nossa, eu não consigo esperar uma encomenda. Isso para uma matéria. Isso para uma matéria de 8 minutos. Imagina um programa inteiro. Então, às vezes, um programa inteiro, que eu ainda não fiz, mas vou fazer, tenho fé. Isso. Bota lá no espelho, hein? Tá no espelho. Com certeza tá no espelho. Então, aí normalmente é um mês, talvez, ou mais viajando. Entendi. Mas é isso, assim, cada matéria tem um jeito. Eu já fiz matéria pro Globo Repórter que eu fiz em 2 dias. Mas foi matéria mais curtinha, né? Mas normalmente a gente leva mais tempo, né? Programas, assim, matérias mais trabalhadas, a gente tem um tempo maior. Diferente de fazer o dia a dia, que a gente chama de factual. Sim, sim. Factual você faz em 1 hora, 2, 3. Eu vou fazer a vinheta aqui, ó. Do que se alimenta, onde vivem, como trabalha, como é a carreira. Camila Marinho com vocês. Veja tudo agora no Aperte o Play. Aperte o Play. Camila, ó, é o seguinte. Todo convidado que vem pra cá constrói livremente. E depois, engraçado que você é uma contadora de histórias, vai contar uma história do que construiu. Eu vou estimular você contando primeiro a minha versão da minha história que eu construí aqui com Lego. Depois você mostra pra algum dessas câmeras aqui. Eu não sei nem o que eu construí. Eu tô aqui aleatoriamente fazendo... Mas esse é o jogo, é aleatório mesmo. Agora você vai contar uma história desse modelo. Ouvindo um pouquinho do que você contou, eu construí um modelo que mostra movimento. Para mim, a minha representação da história da Camila hoje é uma história de movimento. Movimento entre cidades, movimento entre adversidades. E aqui eu coloquei uma personagem no centro disso tudo, que está subindo numa plataforma. E essa plataforma ela é livre, aberta. Ou seja, existem muitas possibilidades ainda adiante. E foi o que eu peguei um pouquinho dessa história sua e fui livremente construindo. Alguém que está numa trilha de muitas possibilidades e abertas para muitas coisas que podem acontecer. Adorei. Eu acho que eu vou pegar essa sua ideia da plataforma aberta. Ops, caiu aqui. Peraí, eu vou levantar aqui, porque essa pecinha não prendeu, mas eu quero... Que ela prenda aí? Que ela prenda aqui. Pronto. Tem que tomar cuidado aí. Talvez... cadê? Pra qual câmera que eu mostro? Pra essa de cá. Eu acho que talvez, assim, essa coisa da plataforma, né? Eu acho que é isso. A vida... Suspenda mais um pouquinho. É como se fosse um livro aberto, né? Cada dia você conta a sua história, cada dia é uma página nova para você escrever. Então, infinitas possibilidades. E aqui eu vejo como a gente alçar voo mesmo, né? Assim, na nossa vida. A gente precisa estar sempre para cima, procurando que... É você aqui? Eu vou a cabeça tá... Aqui eu imaginei um helicóptero, assim, sabe? Uma coisa meio de voar mesmo. Que eu gosto muito dessa coisa dos pássaros, da liberdade, de voar, de você sair por aí voando, né? Como você falou ali no início, né? Veio pro mar e voe por todo o mar, como tem aquela música do Jota Quest. E é isso, né? Você se permitir ir na direção que a vida te leva, você trilhar a sua direção. E assim, né, você tem vários momentos na sua vida, aqui a escadinha, né, e cada dia um degrau que você sobe, para você alcançar, você chegar ao pódio, ou não, mas é isso, né, cada passo que a gente dá é um passo de transformação na vida, e a vida exige mudanças, a vida exige movimento, a vida exige a gente se abrir, se permitir e olhar a vida, né, com mais leveza, com mais beleza, com mais... Eu brinco, eu sou uma alma de pipa voada. Gente, isso é o play. Isso é apertar o play na vida. É viver uma vida playfulness. E engraçado, as pessoas me perguntam por que eu chamo playfulness. É a plenitude do play. Não tem nada a ver com mindfulness, com meditação, nada disso. Quando eu vi o livro, eu imaginei que fosse alguma coisa nisso. Porque eu li um livro que fala mindset. Mindset. Eu li aquele livro. Acho que é Carol o nome da autora. Que é um livro bem interessante, né? Que fala sobre isso, assim, né? De você abrir a mente, de você se permitir,
todo mundo é capaz de fazer tudo. Sim. E eu imaginei que fosse algo nesse sentido, e depois que eu fui ver. É bem nessa direção, mas com o entendimento de que o que leva a gente a explorar a vida é essa abertura ao play, os diferentes plays que existem. Seja lá qual for a sua experimentação da vida, experimentar as possibilidades. Eu acho que a vida exige da gente isso, assim, né? De você experimentar. Cada dia é uma coisa nova, se permitir, né? Eu gosto de aprender coisas novas e eu acho que é isso que faz a nossa mente funcionar, que faz a gente ter o gosto de viver. É o gosto de você aprender uma coisa nova, de você viver emoções, de você viver momentos, de você capturar aquela sensação daquele momento de um pôr do sol, de um nascer do sol, de um mergulho no mar, de um momento com seu filho, com a sua família, de uma memória boa. Então, é isso que dá sentido à vida. O sentido à vida é isso, assim, são esses momentos que a gente carrega. O trabalho é importante, é importantíssimo, mas a gente se permitir a esses momentos de leveza, esses momentos de uma pausa, isso faz a vida valer a pena. Dito e feito, olha só, eu quero agradecer a sua presença. Eu já sabia que seria incrível, não tinha dúvidas disso, não tinha dúvidas e realmente foi. E eu não queria que acabasse, mas com uma pessoa multitarefa como você, imagina o seu tempo incrível. Eu quero agradecer do fundo do coração, em nome da minha equipe também aqui. Acho que você trouxe muito do que a gente acredita. Esse podcast é sobre trajetórias e inspirar pessoas a essa exploração da vida. Eu acho que a sua história, que com certeza foi contada aqui muito breve, mas ela traz tudo isso. Obrigado, viu? Eu adorei, foi ótimo. Gostou? Vou guardar no meu cantinho de memórias boas da vida, das coisas boas. É ótimo que legal. A gente ter conversas assim, porque histórias inspiram a gente. E a sua história, sem dúvida, o seu jeito, né? Amei esse estúdio aqui, amei tudo isso, foi incrível. Que bom, Camila. Há muito tempo pendente para vir aqui, mas me fez um bem danado. Que bom, que bom. E se quiserem acessar você, ter contato com você, como é que as pessoas te acham? Pelas redes sociais, estou aí. Eu tô em Instagram? Em todos os lugares. Eu sei. Instagram, @MarinhoCamila. Não uso muito Twitter, mas pelo Instagram eu respondo todo mundo. Então, que massa. Pode mandar um direct, pode escrever um comentário, que eu sempre respondo todo mundo. Posso até demorar um pouquinho, porque recebo muita mensagem, mas faço questão de responder todas as pessoas que me escrevem. Aí, eu vou aprender com você, viu? Pronto. Muito obrigado, muito obrigado. Então, ficamos por aqui com mais um episódio do Aperte o Play. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar esse episódio. Você que está ouvindo no Spotify, mande para os seus amigos, parentes, vizinhos, faça parte da nossa comunidade. Aperte o Play junto com a gente. Um abraço e até a próxima. Obrigado, tchau. Deixa eu apertar aí. Vá. Valeu!